relacionamos com as coisas do mundo à nossa volta. Mas Deus existe. Deus não é algo abstrato, é algo real. E o que eu quero dividir hoje com vocês não é fruto apenas de uma equação mental, de uma linha cartesiana racional, mas é fruto também de uma experiência pessoal. Então, para quem está assistindo aí pelo YouTube e não me conhece, eu sou um escritor, eu escrevi 11 livros, 10 já foram publicados, um vai ser lançado ainda esse ano, que é o Quilaim. Eu estou escrevendo a continuação desse livro, que é o Icarim, e o Catedral das Sombras também. Então, eu tenho aprendido bastante com Deus e tenho repartido isso com os irmãos através da literatura. Desenvolvemos também 6 seminários diferentes, cada um com 10 horas de duração, que vão abordar vários assuntos de escatologia, de batalha espiritual, de cura, de libertação. Então Deus tem nos dado um conhecimento, e esse conhecimento eu quero dividir com você hoje. Se você parar para pensar, século XXI, com tanta tecnologia que nós temos, o mundo continua acreditando em Deus, ou pelo menos num ser criador de todas as coisas. A estatística diz, isso é estatística, eu vou me pautar muito em números hoje, em fatos, para que você esteja ancorado em realidades, não realidades abstratas, mas realidades verdadeiras, empíricas, concretas. E hoje o mundo, embora tanta tecnologia à nossa volta, século XXI, mandamos agora um foguetinho lá, um robô para Marte, que talvez venha preparar uma viagem tripulada para Marte, um planeta muito próximo da Terra, parecido com a Terra, mas que não tem vida. Não tem vida, como a Terra tem. Mas quanto à tecnologia, o homem pisou na Lua, celular, satélites, TV de plasma, tudo isso não afastou o homem de Deus. O homem continua acreditando em Deus, e sempre foi assim na história. Todas as expressões da história, culturais, sempre tiveram um elo religioso. O ser humano tem essa necessidade de se ligar com o Criador, porque a criatura ela é incompleta sem o Criador. O filho nunca vai ser feliz longe dos braços do pai. E hoje, estatisticamente, se diz que 98% da população mundial acredita em alguma coisa superior. Quer você chame de Deus ou um ser criador de todas as coisas, acredita em algo espiritual que tange o nosso horizonte natural. 98%. Isso significa que no mundo hoje, uma população com 7 bilhões de habitantes em todo o planeta, nós vamos ver uma grande massa aí vai acabar acreditando em Deus. E somente 2% não acreditam. É um número muito pequeno quando a gente começa a equacionar aí. Então a grande maioria, 98% de 7 bilhões, acreditam na existência de Deus. Há uma coisa curiosa, ou seja, traduzindo isso em números, 140 milhões, então, não acreditam em Deus. 140 milhões, uma população inferior à população do Brasil, que somos 200 milhões, não acreditaria em Deus. Já todo o restante acredita, 6 bilhões, 860 milhões de pessoas do mundo acreditam em Deus ou num ser criador de todas as coisas. Então há uma crença quase que universal que nos remete a algo espiritual, nos remete a uma vida que vai além daquela que nós conhecemos nas tridimensões, no nosso mundo tridimensional, na nossa equação temporal. O mundo, a grande esmagadora maioria acredita nisso. Há uma história curiosa que está na biografia de um grande cientista, de Louis Pasteur. Diz que ele estava num trem. Essa história aconteceu há um século atrás, 1800 e bolinha, e ele estava num trem, ao lado dele sentou-se um jovem, um entusiasta, entusiasmado com a física, com a ciência, e ele abre um livro de física e vê que aquele homem, que ele não sabia que era o cientista, estava sentado na cadeira ao lado, lendo ali a Bíblia, aberta no Evangelho de Marcos. E aí então ele pega e fala: "O senhor acredita na Bíblia?" "Acredito, claro que é a palavra de Deus." "É a palavra de Deus." "Ah, não, o senhor tem que saber o que os grandes cientistas falam a respeito da Bíblia. O senhor está equivocado." E o homem então mostra-se interessado. "Tá bom, então me conte o que os grandes cientistas têm a dizer a respeito das Escrituras." "Ah, é tanta coisa. Já vou descer na próxima estação, tem muita coisa. Me dá um cartão e eu te mando pelo correio." Ele tem um cartão. Quando o rapaz desce do trem, ele vai ler o cartão e está escrito quem era aquele homem: professor doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Ele já começa a cavar um buraco para se enterrar, Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência
nos aproxima de Deus. Então mesmo essa situação foi tão peculiar que entrou para a biografia de Louis Pasteur. Então, se cientistas como Louis Pasteur acreditavam em Deus, por que nós não acreditamos? Qual é esse bloqueio que está cegando os nossos olhos, né? Que não está fazendo nos alcançar, né, essa dimensão que Deus existe, que está dentro do nosso coração, pode habitar dentro do seu coração. É algo tremendo que Jesus tabernaculou em nós. Então a presença do Espírito Santo está em você quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, dessa expressão religiosa do mundo, se você agrupar um grupo de evangélicos, no Brasil são aproximadamente 40 milhões, se você agrupar os evangélicos no mundo inteiro, se agrupar os evangélicos com os católicos, somando aí uma crença cristã, né, então somando como sendo cristãos, né, pelo menos no rótulo, no título ali, são 1.100 bilhões de cristãos, contra 1.300 bilhões de muçulmanos, né? Então você vê que a crença religiosa, mesmo no nosso século XXI, ainda está em grande ebulição. Tem uma teoria que ela é contrária à teoria da criação, que é a evolução, e essa teoria da evolução criou-se uma outra teoria que veio complementar, corroborar a teoria do evolucionismo, que ela surgiu pós-revolução industrial, aproximadamente em torno do ano 1700. É chamada popularmente de teoria do relojoeiro, né? Ou teoria do relojoeiro cego. Existem algumas vertentes aí. O que diz essa teoria? Ora, pela nossa inteligência, o homem é capaz de elaborar um relógio, cheio de mecanismos, peças pequenas, complexas, complicadas, e com a nossa inteligência racional conseguimos construir uma máquina tão perfeita que consegue medir o nosso tempo. Né? Então, pautado nessa linha, se nós temos essa capacidade, por que será que a vida não poderia se evoluir naturalmente? Por que isso não poderia acontecer? Só quanto mais você conhece da mecânica biológica do ser humano, por exemplo, mais você vai perceber que Deus é o Criador de todas as coisas. Existem coisas que são tremendas aí. Eu vi um documentário, incentivo vocês a assistirem, chamado Criaturas Incríveis. Era de um professor de uma universidade americana, e ele ensinava veementemente a respeito do evolucionismo. Um aluno levantou a mão: professor, mas me prova que Deus não criou as coisas, me prova que o criacionismo não existe, me dá uma base científica concreta. E aquele professor foi estudar. E na semana seguinte ele não tinha uma resposta para dar ainda. E quanto mais ele estudou, mais ele percebeu que existem N espécies que nunca passaram por um estágio evolutivo, né? E esse homem começou a repensar os seus valores. Hoje ele é um cristão e um criacionista, né, assim, extremamente efusivo. É lindo o documentário, muito legal. E o cara é PhD e tudo mais aí. Então a gente começa a observar a evolução do macaco. Mas desde quando eu conheço o macaco é macaco. Ele não continuou esse vetor, né? Mas sou um parente do macaco. Mas cadê o elo perdido, né? Cadê aquele elo perdido que vai nos mostrar através de fósseis que houve de fato uma evolução tão grande, né, que um símio macaco lá se tornou no ser humano. Essa evolução cerebral foi tão acentuada, né? Não encontraram esse elo perdido. Uma coisa curiosa, entrou para a biografia de Einstein, uma coisa muito curiosa, isso foi reproduzido através de um comercial que foi muito divulgado no mundo inteiro, né, que retrata um período da vida de Einstein. E olha só que coisa interessante, vou passar um trecho desse. O frio, pelas leis da física, não existe, é simplesmente a ausência de calor. A escuridão, pelas leis da física, não existe também, é apenas a ausência de luz. A luz você pode estudar, tem os fótons de luz, você pode medir a sua velocidade, mas você não consegue estudar a escuridão. Então, a Einstein chegou a perceber isso desde a sua tenra infância. Então, na verdade, aquela ideia desenvolvida pelos filósofos, sustentada por Platão, por exemplo, como você pode acreditar em algo que você não vê, que você não conhece as suas origens, que você nunca viu, como você vai acreditar nisso?
né? Era uma dúvida que os filósofos colocavam. E aquela outra vertente, se Deus é bom, por que ele criou o mal? Né? Então, se Deus, foi a linha que o professor adotou ali, né, para tentar persuadir os alunos. Se Deus é bom, por que ele criou o mal? Se Deus ele criou o mal, então Deus não é bom. Se Deus não é bom, ele não é Deus. Mas é uma linha de pensamento confusa, está dando um nó na sua cabeça aí. Né? Na verdade, se o seu coração está sem Deus no seu coração, se está com a ausência de luz, claro, você vai ter uma inclinação para o mal, porque você não está com o bem introjetado no seu coração. E a Bíblia já fala que isso ia acontecer, não é novidade não, está escrito aqui, vou ler para vocês, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e tendo cauterizado a sua própria consciência. Está já deixando claro, as Escrituras já deixam claro, que esse tipo de cauterização mental, através de mentiras, que estão distorcendo a verdade, vão fazer com que o amor de quase todos venha se esfriar. É uma característica do final dos tempos, e é uma estratégia que Satanás tem utilizado para você deixar de acreditar em Deus. Colocar dúvida no seu coração. Não é importante para ele que você acredite na mentira, mas se duvidou da verdade, ele já ganhou. Né? Ele vai colocar dúvida a respeito da verdade. Se você duvidar que Deus existe, você já perdeu. Você perdeu a bênção, você perdeu a vida de abundância que Ele prometeu para mim e para você, você perdeu aquela paz que transcende entendimento, que só Jesus pode dar, você acaba perdendo, e quem acaba tendo vitória é Ele. Vou ler para vocês um outro texto, vem em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, um pouco mais, a partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aquilo que a gente tem falado maciçamente aqui. Nesse momento da história, quando alguém recebe a verdade, a gente até fez uma alusão, quando o povo está tão acostumado a tomar Coca-Cola, e quando você dá água, a pessoa acha estranho. Pô, água, esse negócio não tem sabor. Então, é a verdade ela é simples, mas extremamente poderosa. Porque então virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, se amantoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? É desejo. Né? A gente vê aqui nessa palavra, nas Escrituras, dá a impressão que é até um palavrão, um pecado, né? Mas a concupiscência é o desejo. Você pode falar para mim, hoje eu estou com uma concupiscência de comer um churrasco. Né? Então é o seu desejo, a sua vontade. Então está mostrando aqui nas Escrituras que as pessoas estão procurando mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Terão comichão nos ouvidos, não vão suportar a verdade e vão começar a procurar, ficam andando à deriva, vai de uma igreja para outra, vai de um lugar para o outro. Ah, esse aqui falou o que eu quero. Ah, aqui é a verdade, aqui Deus falou, sentir paz. Né? Só que o Evangelho ele te confronta. Ele nem sempre vai massagear o seu coração, nem sempre ele vai dizer aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes esse confronto que vai fazer com que você cresça, né? Você precisa ser lixado, lapidado, polido, né? E continua. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, né? A fábulas. Cada história que a gente tem visto, né? Cada história, a gente vê aí, começou com a divina revelação do inferno, divina revelação do céu, a divina revelação das estrelas, dos anjos, da lua, de Marte. A gente começou caindo fora do preceito bíblico. Tudo que você precisa saber está aqui, tá nas Escrituras. O essencial está aqui para você saber. A gente começa a correr atrás do vento e estudando história de fábulas. Até comentei, esses dias a gente postou na carta do mês ali. Tem tanta gente indo para o inferno, eu pensei que era uma só. Não, tem várias pessoas indo para o inferno e trazendo pseudo-revelações. Então eu fico até imaginando uma conversa entre essas pessoas, né? Onde você vai hoje? Eu vou para o inferno, a gente vai se encontrar lá. Né? Você vai estar onde? Lago de fogo e enxofre? Eu vou estar ali, ponto de encontro. Então a gente começa a ver assim, um desejo tão grande em se inclinar àquilo que é absurdo. E quando você fala a verdade, é estranho. Você fala a verdade, se você contar uma história bizarra, a pessoa foi fazer um ato profético no Himalaia, foi arrebatada, foi parar lá no Everest. Oh, nossa, que tremendo isso.
Agora você fala, olha, Jesus é amor, Jesus ama a sua vida, vamos buscar uma vida de santidade. Essa palavra está estranha, esquisito isso daí. Cara, cadê o poder? A gente acha que se não cair fogo do céu, se o chão não tremer, Deus não está falando. Mas não é assim. Deus muitas vezes pode falar com você através de uma voz mansa e suave. Nem sempre está ligado a essa pirotecnia que lamentavelmente a gente tem produzido nos nossos tempos, né? Então desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Versículo 5, mas tu, dizendo ali para Timóteo, Paulo dando uma orientação a Timóteo, sede sóbrio, equilibrado nas coisas, né? Sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Quando você tiver uma vertente equilibrada, balizada, alicerçada nas Escrituras, tenha certeza, vai ter aflições. Jesus passou por isso, todos os apóstolos passaram por isso, você vai passar por isso também. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo deu orientações ali para Timóteo. Olha, você vai passar por aflições. Quando você está pregando a mensagem da verdade, você passa a ser perseguido, você passa a ser um alvo, porque você está falando o que Deus quer que seja dito, não aquilo que o homem quer que seja dito. Mas será que Deus existe? Um pouquinho mais adiante aqui. Será que Jesus ele não poderia dar provas da sua existência? Nos dias de hoje, ele deu muitas provas. Quando Jesus veio na terra como homem, ele deu provas cabais do seu poder. Provas incontestáveis. Ressuscitou os mortos. Ressuscitou. Lázaro estava 4 dias morto, já cheirava mal, ressuscitou. E mesmo fazendo sinais como esse, não acreditaram nele. Não acreditaram, né? E Jesus deixa muito claro, até nos dias de hoje, Deus não poderia fazer tantos sinais para que o povo acreditasse, mas mesmo que fizesse, não ia acreditar, porque isso é uma questão de fé, vem do seu coração, né? Não está ligado a um sinal externo, está ligado a uma centelha que vai ser acendida ali no seu coração. João 20, 29 diz assim, Jesus ali está falando para Tomé, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a porção de fé, né? Tomé só acreditou vendo, mas Jesus é bem-aventurado, aquele que não viu e crê. E crer é uma equação de fé. Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, está afirmando, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, fé é certeza, é convicção. É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Se você se aproxima de Deus, mas não crê que Ele existe, você não vai provar Deus na sua vida. Você vai sempre ter uma vida turva, limitada, temporal, oscilatória. Você nunca vai provar aquela vida em abundância, aquela paz que transcende o entendimento. Então, se você não acreditar em Deus, como é que Deus ele pode agir na sua vida? Porque isso precede a fé, né? Se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, olha as coisas que nós não poderíamos fazer, né? Tito 1,16. Tito 1,16. Professam conhecer a Deus, mas negam-lhe pelas suas obras. Não olhe para os homens. Lamentavelmente, assim, naquela época já era assim. E Deus está nos dando aqui um esclarecimento através das Escrituras Sagradas. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas a obra que ele faz é antagônica àquilo que ele prega. Ele não vive o que ele prega. Então não olhe para essas pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra. Não olhe para isso. Não é a voz de Deus. A voz de Deus ela vai sempre trazer ao seu coração paz. Vai trazer paz. Muitas vezes vai te confrontar, mas esse confronto vai te trazer paz. Sabe aquela bronca que você dá no filho? Você olha, filho, senta aí, você errou. Você pisou na bola, você confronta ele. Você está falando talvez coisas que ele não estivesse gostando de escutar. Mas depois ele vai entender que aquilo é para o bem dele. E aquilo traz um conforto de paz. Deus é amor e Deus disciplina quem ama. Deus disciplina quem ama. É esse amor de Deus que nós temos que compreender e permitir que ele venha lapidar, fortalecer o nosso caráter. Romanos 1,25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito é eternamente. Está deixando claro aqui essa inversão de valores que a gente contempla no nosso século, trazendo a glória para homens. Hoje, eu conheço lideranças desse Brasil. E das lideranças mais proeminentes, esse pessoal que está na mídia aí, eu conheço. E eu falo isso com muito temor diante de Deus, não enche a palma de uma mão. De quem é sério de verdade, quem é sério não enche a palma da minha mão.
Os grandes diante de Deus são os pequeninos. É aqueles que muitas vezes você nunca ouviu falar. É aquele que é grande diante do Senhor. Eu tive há pouco tempo no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, uma região pobre, uma região humilde, mas eu conheci um homem de Deus com poder, com autoridade, como poucas pessoas eu vi na minha vida. Nós tivemos a terra da pamonha, qual que é? Pamonha, pamonha da onde? Piracicaba, isso, terra da pamonha. Pamonha lá, tem um pastor, o pastor Saulo, uma igreja pequena, uma igreja simples, modesta, mas um homem de Deus com integridade, com um respeito, como poucas pessoas eu vejo. Ribeirão Preto, Edmilson, né? Pastor Edmilson de Ribeirão Preto, um homem de Deus, um grande diante do Senhor pela sua simplicidade. Ele não bate no peito e fala, eu sou o pastor, o meu ministério, eu. Não, é ele que faz todas as coisas, humildade. Tivemos em Araraquara, conheço o pastor Edson ali, um homem de Deus. Então a gente começa a ver os pequeninos. Não é uma regra, né? Conheço um outro aí que até tem mais reputação e é íntegro diante de Deus, mas não é a maioria. Não é regra, é exceção. O que a gente tem visto como regra são os pequeninos. Esses são grandes diante de Deus. Esses são grandes. Semana que vem vou estar em Fernandópolis, uma igreja simples, pequena, humilde, mas que integridade no preparo, que zelo nos detalhes. A gente vai estar depois indo para o Rio de Janeiro, em Paciência. Eu nem conheço Paciência ainda, nem sabia que existia Paciência, né? Mas vou acabar conhecendo em breve. E poxa, que integridade, que dedicação. Olha, estão se preocupando com os mínimos detalhes para oferecer a Deus e ao seu povo melhor. Não tem aquela arrogância, não tem aquela petulância. Então essa humildade precede honra, essa humildade. Os grandes diante de Deus são esses pequeninos aí, esses pequeninos, né? E mesmo que você olhar à sua volta, e a Bíblia está dizendo, estão transformando a verdade de Deus em mentira. Aquilo que nós já falamos repetidas vezes, uma mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Então você fica aprisionado na mentira. A verdade liberta. Ela não te aprisiona, ela te liberta. E mesmo que algumas situações à sua volta você possa achar, poxa, mas será que Deus existe? Claro que Deus existe. Deus criou todas as coisas, criou céus e terra. Vamos ver um pouco aqui a respeito vou trazer algumas evidências para você. Sabia que uma molécula, pegar uma coisa simples, microscópica, uma molécula de proteína, sabe qual é a chance matemática e estatística dessa molécula de proteína ser formada por acaso? Por acaso. Ela é 1 em 10.243 vezes. 1 em 10.243. É uma estatística enorme. Seria o equivalente, imagina que você pegasse as peças de um carro novinho, pegar as peças da montadora. Todas as peças para um veículo, pneu, volante, bomba de combustível, colocou todas as peças agrupadas num terreno, joga lá. E aí você espera que venha um furacão, e aquele furacão vai movimentar aquelas peças de tal maneira que elas vão se agrupar e vai formar um carro prontinho. Essa é a probabilidade matemática. Essa probabilidade ela é tão irreal para a gente, que a gente até desconsidera. Seria impossível um furacão, poder organizar essas peças e fazer um carro funcionando. É impossível. Então, isso aí é contrário a uma lei chamada lei da entropia. A entropia diz que tudo vai para o caos. Vai da ordem, vai para o caos. É uma lei da entropia. Ou seja, as coisas não se organizam, elas se desorganizam. Deixa o seu quarto sem arrumar durante um tempo. Fica cada vez pior, não é assim? Eu vejo na cozinha na minha casa. De repente vai acumulando prato, louça. Então há uma facilidade muito grande das coisas se desorganizarem. É assim no seu quarto, é assim na sua casa, é assim em qualquer coisa do universo. É chamado o princípio da entropia. As coisas sempre vão da ordem para o caos. Você não vai ver nada vindo do caos para a ordem. E quando nós observamos a evolução da espécie humana, você começa a encontrar lacunas. Isso aqui não faz parte de um processo evolutivo. A molécula de proteína, uma coisa tão simples, ela acaba sendo uma evidência que muitas pessoas pararam e pensaram, mas como é que ele conseguiu? Qual a chance disso acontecer? É muito pequeno, é muito remoto. Foi a conclusão que aquele cientista chegou quando escreveu um documentário chamado Criaturas Incríveis. Então existem coisas à nossa volta que a probabilidade estatística matemática de serem formadas ao acaso ou por uma linha evolutiva são completamente descartadas. Deus ele criou. Pegar uma outra coisa mais bizarra ainda, a célula. Ela é formada de 3 camadas, deve ter lembrado esse conceito na escola. Membrana, citoplasma e núcleo, não é isso? Então todo o nosso organismo é formado por células. Quando essas células se agrupam, elas vão formar órgãos, e esses órgãos formam sistemas. Temos sistema endócrino, metabólico, excretor, vascular, digestivo, neuronar, temos sistemas.
funciona em perfeita ordem. Uma vez fizeram uma pesquisa, os cientistas pegaram um feto, um embrião ainda, e pegaram as células que estavam se agrupando para formar um músculo cardíaco, tiraram e colocaram naquelas células que iriam formar o neurônio, iam formar o tecido do cérebro. Aquela célula sabia que estava no lugar errado. Por alguma razão desconhecida da ciência, ela sabe que o seu destino biológico não é aquele. Ela sai de lá e vai se agrupar com a célula do músculo cardíaco de novo. É uma ordem divina. Deus determinou aquilo ali. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre o voo do besouro. Estatisticamente é impossível o besouro voar. Se você agrupar isso daí, né, a gente até se pautou num artigo do irmão nosso, se você agrupar no computador todas as informações que nós temos sobre empuxo, sobre velocidade, sobre aerodinâmica, e esse computador alimentado com esses dados, você perguntar para o computador e passar as dimensões de um besouro, ele vai dizer que o besouro não voa. Ele é muito pesado, as asas dele são muito pequenas. É impossível o besouro voar, mas o besouro voa. O besouro voa. O computador diz que não, impossível. Mas nós sabemos que o besouro voa. E por que o besouro voa? Porque Deus falou, voa besouro. E o besouro voa. Deus, ele faz coisas incríveis, coisas tremendas. Então, a célula, membrana, citoplasma e núcleo, todos os nossos organismos formados por células. Células vão formar os órgãos formam os sistemas. Dentro da célula tem aquele citoplasma, membrana, né? Ela é semipermeável, a membrana, né? E no interior da célula tem organelas, né? São estruturas que vão preservar a vida da célula, vão trazer o funcionamento da célula. São essas organelas. Uma dessas organelas chama-se a mitocôndria. A mitocôndria. E você, só para estudar a mitocôndria, você tem um livrinho na medicina de 600 páginas que só vai falar da mitocôndria. Da mitocôndria. Só que se não existisse a mitocôndria, a célula não respirava. Ela é responsável pela respiração da célula. Né? Então, coisas tão pequenas, bastava um pequeno desajuste ali. Existe uma outra coisa na medicina, quem estuda ali, tem coisa tremenda. Existe um negócio chamado bomba de sódio e potássio. Sem esse negócio, a gente não existiria. Toda a vida ela é pautada nessa equação. É uma força ativa e não passiva. A membrana, portanto, semipermeável, você colocar uma solução salina de um lado da membrana e do outro lado, ela vai tentar igualar. É uma lei passiva da física. Então, você pegar dois corpos, um muito quente, um muito frio, encosta os dois, ele vai haver uma troca de energia, uma troca de calor, e ele vai nivelar a temperatura. É uma lei da física, um processo passivo. Nesse caso, dessa chamada bomba de sódio e potássio, é um processo ativo, que vai fazer com que a célula possa manter-se viva. Então ela acaba fazendo essa troca, né? Acaba expelindo potássio, absorvendo sódio, e essa bomba de sódio e potássio está em todo o serviço. Sem isso, nós não existiríamos. Bastava ali um pequeno desbalanço. É algo que quanto mais você conhece do mecanismo humano, quanto mais você conhece do corpo humano, dos detalhes, quem vai estudar medicina, vê o complexo, o sistema renal, ele é tão complexo para você fazer a filtragem do sangue e se transformar em urina, é um dos sistemas mais complexos a ser estudado. Todos são bem complexos, mas o sistema renal, todos os médicos, eu tenho amizade com vários, sempre eles falam, olha, é a coisa mais difícil de estudar, ou coisinha complicada, né? Então tem uma série de fatores, quando você observa, isso aqui é tão perfeito, é uma engenharia biológica tão perfeita, feita com tanta sabedoria, que seria impossível ser originária de um ser unicelular, de uma planária, e ter evoluído, né, para um sistema tão complexo como os dias de hoje. Há mais ainda, a Bíblia fala que toda a criação louva a Deus. Salmo 19, versículo de 1 a 4, vou ler para vocês. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe que é possível você ouvir as estrelas. Como é que eu vou escutar a estrela se o som ele se propaga, né, através do ar, e no espaço não tem ar? Né? Que a Terra, o planeta Terra, tem um campo gravitacional que aprisiona uma atmosfera, então nós temos aqui ar. Né? Mas no espaço não tem ar, é o vácuo. Mas aí são propagadas ondas de rádio. Por essas ondas de rádio, né, tem esses telescópios, esses radiotelescópios, conseguem escutar
as estrelas. E interessante que as estrelas produzem sons. Algumas delas produzem som semelhante a uma orquestra de cordas. Eu quero mostrar para vocês como é maravilhoso o que a Bíblia está dizendo, que a natureza, toda a natureza, os astros, louvam a Deus, não é mero acaso. Isso está acontecendo. Quero mostrar um trecho de uma pregação que eu achei muito legal. Quero dividir um pedacinho dela com vocês. Então, algo que não é obra do acaso, é obra da criação do Senhor. Sabe que um grande cientista, Pascal, chegou a equacionar e tentar provar se Deus existiu ou não através de cálculos. Então ele pegou uma série de elementos que são do nosso cotidiano. Da onde o homem tem essa noção do certo e do errado? Tem coisas que ninguém precisa te ensinar. Você sabe que é errado roubar. Você sabe, nossos valores morais, eles estão introjetados dentro de nós, está no nosso DNA. Então nós sabemos, do mesmo lado, existem outras coisas que estão dentro do coração do homem, que Deus colocou: compaixão, amor, zelo, cuidado. Então Pascal começou a equacionar essas possibilidades e ele chegou numa vertente matemática. Ele pegou uma série de variantes e ele chegou numa vertente matemática que chegou na seguinte conclusão: tem 50% de chance de Deus existir e 50% de chance de Deus não existir. E aí ele repensou o seu cálculo e ficou imaginando: e se eu de repente morresse, encontrasse com Deus, e Deus fosse me apresentar a minha equação? Então é isso, né? É isso que você tem que me apresentar, né? Vai pro lodo agora, né? Não. E ele então refez o seu cálculo e chegou na conclusão que 51% de chance de Deus existir, 49% que não. Porque é melhor errar, né? Melhor acertar, né? Pecar pelo excesso ali. Inclusive ele chegou, essa história curiosa, acabou até entrando na biografia. De todos os homens que passaram pela terra, os sábios, você pegar Gandhi, pegar Buda, né, que foi Siddhartha Gautama, pegar Maomé, né, esses homens pensadores, nenhum deles disse ser Deus. Nenhum deles falou isso. Só Jesus disse isso. Nenhum deles falou que era Deus. Eles se apresentaram como pensadores, como portadores de uma vertente, de uma linha de pensamento, de uma filosofia, de uma doutrina, mas nenhum deles chegou a dizer: eu sou Deus, né? Só Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, né? Eu estou aqui para mudar a sua vida, né? Então, só Jesus disse isso, que é uma característica que estava ali, era Deus na forma de carne, era o verbo que se fez carne. E da onde é que você tem esse conceito? Já parou para pensar? Nós, embora vivamos num mundo racional, num mundo bastante cercado de coisas materiais, onde tudo tem começo, meio e fim, você consegue compreender a eternidade. Consegue. Sabe o que está escrito em Eclesiastes 3:11? Deus colocou no coração do homem o conceito da eternidade. Foi Deus que te deu. É o DNA de Deus que está introjetado no teu coração e faz com que você contemple a eternidade, mesmo morando numa dimensão temporal, limitada. Né? Então nós temos esse conceito, são coisas que Deus colocou para nós. Lembra que uma ocasião, meu filho com 3 anos de idade, eu já está com 9, eu lembro que a gente gostava muito de orar junto, a gente faz isso até hoje, temos nossos cultos domésticos, mas numa ocasião, meu filho: poxa papai, a gente está orando aqui um tempão, Deus não vai responder? Eu falei: filho, Deus responde, mas ele usa de uma outra maneira, eu não sei como te explicar, mas por onde sai a voz dele? Imaginava que o som saísse de alguma caixa acústica. Eu falei: eu não sei te explicar, filho. Ele parou, pensou: já sei papai, Deus deve ser como o ar, é uma coisa que a gente não vê, mas é possível sentir. Eu estou sentindo Deus aqui. Então é uma coisa interessante, porque embora você não possa ver com os seus olhos, é possível sentir esse amor, né? É possível sentir essa presença divina, está introjetada em nossas vidas ali. Jesus chegou a dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Ele vai trazer luz para a sua vida. Pare para pensar. Jesus, ele chegou a afirmar: eu vou ressuscitar. Ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus morreu, foi crucificado, foi colocado na tumba. O que aconteceu? O que acabou acontecendo ali? O exército romano, os romanos estavam preocupados que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus.
Se eles só conseguissem entrar, mover aquela pedra, que segundo os historiadores tinha cerca de somente 2 toneladas aproximadamente, levinha, coisa pouca, né? Se eles conseguissem remover aquela pedra e tirar o corpo de Jesus e espalhasse a notícia que ele ressuscitou, nós vamos criar um problema para o império. Nós vamos criar uma situação constrangedora, pode virar uma rebelião. Então o que acontece? Uma guarda romana foi tomar conta do sepulcro de Jesus. Uma guarda extremamente capacitada, os melhores soldados do planeta naquela época. O soldado romano não tinha nem proteção nas costas, era uma couraça na frente e era sustentada por tiras de couro em formato de X atrás das costas, dando a impressão de que o soldado romano jamais daria as costas ao adversário. Extremamente bem treinados, o melhor exército do planeta na época de Cristo. E esse grupo foi tomar conta do sepulcro de Jesus. O que esses homens extremamente treinados não puderam impedir que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou. Quando chegou ali, a pedra já estava movida e os soldados com medo no chão, cara, morrendo de medo ali. Então vocês observem que historicamente há uma incongruência aí. Eles não queriam, então o corpo não foi retirado pelos discípulos. Jesus ressuscitou, como ele disse que faria, né? Nós temos uma evidência histórica. A Bíblia, a Jesus, ele dividiu a história. Hoje nós contamos o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. Só Jesus fez isso. Só Jesus dividiu a história. A Bíblia foi escrita num período que supera mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em diferentes locais, em continentes separados. Foi escrita em 3 idiomas diferentes, falando de diversas questões em diferentes pontos da história. E ainda assim, existe uma consistência incrível na sua mensagem, que se complementa, que se completa, é algo notável, né? Hoje, se você pegar uma linha da psicologia, né? Você pegar uma linha da psicologia de hoje e olhar uma linha da psicologia de 100 anos atrás, 200 anos atrás, mudou. Toda hora a medicina muda. O ovo faz bem para a saúde. Não, agora o ovo não faz mais. O ovo agora faz mal. O chocolate faz bem. Agora não, o chocolate faz mal. Cada hora estão descobrindo uma coisa nova. Hora faz bem, hora faz... A opinião, ela oscila, ela muda na psicologia, na ciência, de tantas concepções. Mas a palavra de Deus, ela passa a ser linear. É algo tremendo. Está nas escrituras ali. Agora imagine uma coisa. Vamos supor, apenas supor, que você passou a sua vida, toda a sua existência, e você de repente não acreditou em Deus. E se hoje fosse seu último dia de vida, o que você faria? Né? Teve um homem, eu gostei muito desse depoimento, eu quero mostrar para vocês. Esse homem viu a morte muito de perto. Ele estava dentro de uma aeronave. Eu lembro que isso aí foi amplamente documentado pela mídia. Essa aeronave, o piloto foi muito bom. Ele conseguiu aterrissar, né, no Rio ali, nos Estados Unidos, e trouxe, né, os tripulantes à vida, né, eles conseguiram ser resgatados ali. Mas esse homem viu a morte muito de perto, muito de perto. Não é um depoimento cristão, é uma pessoa como eu, como você, feita de carne e osso, com medos, com limitações, mas quando você chega perto da morte, você começa a refletir um pouco a respeito da sua vida, né? A gente começa a dar valor a pequenas coisas. Vou mostrar um trecho desse depoimento para vocês. O depoimento desse homem, porque ele chegou muito perto da morte. E quando a gente chega perto da morte, a gente passa a rever um pouco dos valores e concepções da nossa vida. E se hoje fosse o seu último dia, o que você teria para dizer para Deus? Passei a vida andando um balão perdido, né, buscando uma rota, buscando uma motivação? Ou será que eu vivi tudo aquilo que o Senhor me deu? Né? Pude viver o amor, pude viver sua graça, pude viver o privilégio e a honra de ser chamado amigo de Deus. É isso que Jesus traz para nós. Você tem 2 maneiras de você se aproximar de Deus, né? Por amor ou pela dor. E Deus usou de um mecanismo muito diferente na minha vida, que sai desse trilho. Sabe que existe um velho ditado, diz que quando você passa pela terra, você tem que fazer uma das 3 coisas: plantar uma árvore, escrever um livro ou ter um filho. Né? Eu fiz essas 3 coisas, mas eu acho que não acabou. Tem muito mais. Deus tem muito mais para você, tem muito mais para mim. Não acabou a sua história. Se você ainda está aqui, Deus está te dando uma oportunidade de fazer diferença. Eu conheci a Jesus, talvez por um caminho mais tortuoso. Eu conheci o bem, eu conheci o amor de Cristo
quando eu tive um contato com o mal, com o ódio. A minha mente estava cauterizada e eu acreditava de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que o diabo existia, que era um ser poderoso, e acreditava porque eu vi com os meus olhos. Eu vi os demônios se materializando. Os anjos também se materializam na Bíblia. Você pode ver, comeram com Abraão, comeram com Ló, né? E os demônios também se materializam. Podia tocar neles, criaturas frias. Então eu acreditava porque meus olhos estavam vendo. Eu acreditava nos poderes da magia, que são uma mera ilusão, uma manipulação da sua mente, porque aquilo ali tinha um desdobramento na minha frente. Eu vi o feitiço tendo um resultado. Eu vi ali uma espécie de unidade, que era algo que eu sempre buscava. Eu sempre queria algum local que me acolhesse. Na minha casa não tinha. Eu havia nascido num lar muito conturbado. Nas gangues aquilo ali não dava. Tinha muita droga, muita briga. Então eu começava a sempre buscar algum local que me trouxesse acolhimento. Sempre aquela ideia de família. Onde é que vai ser a minha família? E sempre eu procurava algum grupo que eu pudesse me encaixar, pudesse ser acolhido. E de repente eu sou iludido. Satanás me engana. Ele é especialista nas ilusões. E coloca uma ilusão diante dos meus olhos e me fez acreditar que eu estava agora fazendo parte de uma família. Agora fazia. Eram pessoas que tinham intelectuais, empresários, políticos, pessoas ricas, bem-sucedidas na vida. E olha só, foi o diabo que deu. O diabo é o dono do mundo, me diziam. É o dono do mundo. O mundo jaz o maligno. Satanás ofereceu para Jesus: se você prostrado me adorar, eu te dou todas as coisas. Foi dado para mim, eu dou a quem quiser. E aquela história deformada foi apresentada para mim. Olha só, Daniel, Satanás tem um poder. Ele pode te dar todas as riquezas e poder do mundo, se você simplesmente aceitá-lo como seu pai. E aquela máscara de família me seduziu bastante. Eu achei então que eu poderia fazer parte de uma família. Eu vi o desdobramento das coisas, aquilo era real para mim, porque eu vivia aquilo no meu dia a dia. As coisas estavam acontecendo. Mas um dia eu estava tão iludido e acreditava que aquilo trazia tanto poder. Tinha a ilusão do dinheiro. Tinha a ilusão que o dinheiro podia comprar todas as coisas, e aquela velha história, todo homem tem seu preço. E quantas pessoas não eram derrubadas por um punhado de dinheiro? Quantas pessoas não faziam pequenos favores para você por um presente mais caro? Você começava a ser adulado, bajulado pelas pessoas, as pessoas passavam a te respeitar pela embalagem que você se vestia. E aquilo massageava o meu ego, né? Massageava o ego. Eu acreditava naquilo. Eu acreditava que eu fazia parte de uma família que agora sim, eu tinha encontrado uma razão para a minha existência. Eu encontrei um ser muito poderoso. E Deus era fracassado. Deus errou com a criação. Deus errou. Ele fez a criação, mas ele não cuidou dela, ficou à deriva, e olha só o que deu. Era a ilusão que Satanás colocava na minha cabeça. Mas eu via, eu entendi o mal. Eu compreendi a doutrina satânica, extremamente inteligente e bem elaborada. E aquilo para mim era algo real, concreto, não era abstrato. Não era uma coisa etérea, era uma coisa real, era dia a dia. Dos 17 aos 25 anos, inspirava aquilo. Convivia com aquele grupo, que seria capaz de dar a vida por aquela causa. Então eu não tinha dúvida nenhuma que aquela organização existia, que os demônios existiam. Mas a minha concepção das entidades demoníacas é que eles eram seres bons, né? Olha a cauterização, eles eram seres bons. Eles estavam lá para me proteger. Filho do fogo, fogo não queima. Filho do mal, mal não toca. Você pode andar pela terra porque você é simplesmente filho do dono da terra. O mundo jaz o maligno. Nada vai te acontecer, não vai ter assalto, não vai ter violência, porque Satanás que manipula os cordéis. Só que agora você é o filho do fogo. E aquela ilusão de poder massageava meu coração. Eu achava que estava imbatível, que tinha encontrado a família, que tinha encontrado uma força muito poderosa, mas não tinha paz. Isso nunca tive, nunca tive. As minhas noites eram noites sem dormir. Não tinha alegria verdadeira. A alegria produzida em momentos temporais sob efeito das drogas, né? Mas não tinha alegria verdadeira. Era temporal. Chegava em casa, trancava no meu quarto, só escutava o silêncio. Muitas vezes eu passava a noite chorando porque eu lembrava de coisas que eu tinha visto, que eu tinha ouvido. E aquilo ali mexia muito comigo. Não tinha sossego, não tinha paz, não tinha alegria. Mas vivia de uma fachada. Mas estava distante de Deus. E para mim Deus era uma coisa muito distante.
muito distante. A igreja para mim era uma coisa completamente institucionalizada. Primeira vez que eu entrei numa igreja, eu não fui bem tratado numa igreja. E lamentavelmente, por causa de alguns, a gente acaba nivelando todo mundo igual. Não é todo mundo igual. A igreja é um celeiro de amor. E você entrar num local onde 2 ou 3 são reunidos em nome de Jesus, a presença de Jesus está ali. E você tem que ser tocado com esse amor. Você tem que sentir esse amor na sua vida. Porque Deus, você sente. Você percebe através de algo que está no DNA que Deus colocou em você e colocou em mim. Esse conceito de eternidade que está em você e que está em mim. E aquele mal era tão real para mim, mas falava a respeito de uma outra força. Falava a respeito de uma força representativa do bem, de Deus, Criador de todas as coisas, mas era um Deus que tinha se arrependido de tantas coisas. Era um Deus que fazia alguma coisa, mas depois arrependeu-se o Senhor. Fora de contexto. Satanás é especialista em distorcer a verdade. Eu não tinha nenhuma vacina contra aquela mentira, eu não conhecia a verdade. Eu estava completamente contaminado por aquela massa de mentira. E de repente, um dia, uma coisa muito simples aconteceu. Eu escutei um louvor, uma adoração. O Espírito de Deus habita no louvor. E aquela simples adoração, palavra simples, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é só descansar em mim. Aquela adoração começou a me fazer repensar algumas coisas na minha vida. Perdi a consciência, caí no chão, o demônio tomou meu corpo, um monte de coisa aconteceu, mas me fez repensar. Por quê? Por que aquela criatura que se apresentava diante de mim com tanto poder, por que essa criatura foi lançada ao chão por uma simples adoração? Que força é essa que derrubou um demônio tão poderoso, pelo menos assim ele se apresentava para mim? Que força é essa que fez com que aquele abraço tombasse? De repente, um outro dia, eu vejo um homem falando da mensagem de Deus. Aquele homem tinha uma alegria que eu tinha visto em poucas pessoas. Tinha um brilho nos olhos que pouca gente eu vi ter. E quando eu olhei para aquele homem, eu queria destruir ele. Era a força do demônio que estava em mim para que ele destruísse. Não era o Daniel, o humano. Era uma força sobrenatural que estava me guiando ali. Mas aquele homem não tombou, nem com os encantamentos mais poderosos. Aquilo me fez pensar e repensar muitas vezes os meus valores. Que Deus que eu estou servindo. Esses demônios, esse mal que eu fui apresentado, ele se curva a uma força infinitamente mais poderosa. E por conhecer o mal tão bem, eu percebi que aquele mal temia uma força que era muito maior do que ele, que eu não sabia muito exatamente definir. Aquele homem, o Luiz Augusto Zitt, que a gente vai estar contando a história melhor no livro Catedral das Sombras, guerreiro do Senhor, estava em pé. Estava em pé porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E eu percebi que quando Deus está com uma pessoa, nada pode derrubar. Nada pode derrubar. O amor de Deus, o amor que Deus tem pela sua vida, te protege, te guarda, é tão poderoso que nós não temos palavras para mensurar. Os feitiços mais poderosos do inferno não tocavam aquela vida, porque maldição sem causa não encontra pouso. E aquilo me fez repensar os meus valores. Deus permitiu que eu caísse lá no fundo do poço, para que eu pudesse ver a luz. Deus permitiu que eu estivesse lá no fundo daquele poço escuro, naquele local de ausência de luz. Mas quando eu vi um filete de luz na minha direção, meus irmãos, aquela luz dissipa as trevas. Dissipa as trevas. E quando eu aceitei Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador, eu provei de algo que eu nunca imaginei provar em toda a minha vida. Uma coisa que o dinheiro não compra, que o poder não pode te dar, que toda essa ilusão à nossa volta não é capaz de te dar. É a paz que transcende o entendimento. Não tenho bens, não tenho bens na terra. Até o presente momento não tenho. Quem sabe se Deus mais para frente quiser me abençoar com alguma coisa, mas eu não tenho bens. Eu moro de aluguel, nem carro eu tenho agora, está emprestado. Então, mas não falta algo no meu coração, não falta paz. Às vezes eu posso ver tudo caindo à minha volta. Eu sei que o Senhor está comigo, que Ele é o dono da minha vida, que Ele vai guiar meus pés às veredas da tua justiça, que não importa as lutas que eu vá passar, não importa os dedos apontados, não importa os cravos, não importa a cruz, o que importa é que Jesus é comigo. E se Ele está com você, meu irmão, Ele vai te dar uma paz que transcende seu entendimento, uma paz que só Ele pode te dar, só Ele pode te dar. O dinheiro não dá, a
já falou várias vezes isso. Elvis Presley tinha tudo que o mundo poderia dizer para ser feliz. Eu tenho dinheiro, eu tenho beleza, eu sou famoso, e daí? Morreu com 42 anos de idade. Não traz felicidade, não traz. Deus existe. O conceito de eternidade está no teu coração porque Ele te deu. O valor de amor, de compaixão está no seu coração porque veio dele. A mitocôndria existe porque Deus criou. A bomba de sódio e potássio existe porque Deus criou. O universo todo canta e adora o Senhor porque Deus fez assim. Deus fez assim. Fez as coisas pequenas, as mais simples. O diabo não é capaz de reproduzir uma flor. Isso ficou muito na minha cabeça. Não é capaz de reproduzir uma flor com seu perfume. Só Deus pode fazer todas as coisas. Pode criar algo do nada absoluto. Querido, não paga para ver. Aceita Jesus como seu verdadeiro Salvador. Permita que Jesus mude a sua história. Muitas vezes, sem Jesus, você está em rota de colisão com a morte. Você está em rota de colisão com coisas ruins para a sua vida. Com Jesus, você sabe que você está no caminho certo. Ele é a luz que guia os seus passos, que vai te ajudar a caminhar por essa terra. Sabe aquele pai que pega nas mãos do filho? Filho, eu vou te ajudar a atravessar a rua. É isso que Jesus faz com você e faz comigo. Nos ajuda nessa travessia da vida. Muitas vezes vai mandar que você pare. Outras vezes vai dizer avança. Outras vezes recua, filho. É assim que é a nossa travessia quando estamos com Ele. Hoje Jesus nos dá um privilégio. Nós renovamos a nossa aliança com Ele. É a direção que o Espírito Santo tem para nós hoje. Se hoje você ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e quer provar dessa paz que transcende entendimento, que só Ele pode te dar, que aquela alegria que só Jesus pode dar ao seu coração, daquela vida em abundância, que não quer dizer necessariamente abundância financeira, é abundância de paz, de alegria, de saúde, de felicidade. É essa abundância que permeia a minha casa, essa abundância que eu vejo no sorriso do meu filho, essa abundância que eu vejo na saúde dos meus bichinhos, essa abundância que eu vejo na minha vida, na provisão diária que Deus manda sobre a minha mesa. É essa abundância que Jesus tem para você. Essa abundância que transcende o nosso entendimento, os nossos valores. Então hoje está aqui um convite para você. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e para você também que já tem Jesus no seu coração, mas tem andado afastado dele. Sabe, quando você aceita Jesus, a sua vida tem que mudar. Não pode mais ser o mesmo. A conversão, ela preconiza uma transformação. Se você olhar para a sua trajetória, poxa, eu não mudei nada, você não se converteu. Você se convenceu. Na mente, na razão, tem que descer para o coração. Tem que ser um convertido, não um convencido, né? Temos que mudar a nossa história. Então hoje, um dia que você tem essa oportunidade de colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero uma conversão genuína, eu quero mudar a minha vida de verdade, que a minha vida seja Cristo, que a morte seja lucro. Você fala, sejam feitas nossas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, de verdade. Que você possa viver Cristo com os seus bens, com os seus talentos, com o seu tempo, possa dar o melhor a Ele. Você vai provar algo tremendo. Quando você dá o melhor a Deus, Deus honra a sua vida. Deus honra. As mãos do Senhor se estendem sobre a sua vida e você vai provar daquela paz que só Jesus vai lhe dar, daquela alegria que só um Filho de Deus tem, daquela certeza que nada no mundo vai te separar do amor de Deus. Você não está isento dos cravos, nem da cruz, nem dos açoites, nem da perseguição. É um caminho estreito, mas eu posso te garantir que nesse caminho estreito você vai ter força. Tem um ditado que diz que a água ganha força na sua queda e as tempestades fazem que as raízes do carvalho se aprofundem ainda mais. As lutas, elas vão sempre te fortalecer. Toda vez que você sair de uma etapa de luta, você sai mais forte, porque Jesus está com você. O Senhor é contigo por onde quer que você ande. Creia nisso, querido. Vamos falar com Deus. Se hoje você quer ter seu nome escrito no livro da vida, quer que Jesus entre no seu coração e mude a sua história. Se hoje você está aqui e quer ter uma conversão genuína, verdadeira, não de fachada, não apenas para o mundo ver, não uma conversão de embalagem, mas uma conversão verdadeira, uma entrega total diante de Deus, entregar diante dele os seus problemas, as suas limitações, as suas falhas. Ergue tua mão, sinaliza para o mundo espiritual. Ele vai apagar a luz dos seus olhos, para que você possa ter essa privacidade diante de Deus. Ô Senhor, nós colocamos, Senhor, nossas vidas diante do teu altar. Colocamos, Senhor, as nossas fraquezas diante de ti. Colocamos, Deus, tudo aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer diante de ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó
opera em nossos corações. Muda, Senhor, a rota das nossas vidas. Que nós possamos, Pai, de fato viver a Cristo. Viver a Ti, Senhor. Nossa vida seja um atributo. Nós possamos, Senhor, adorar o Teu santo nome com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que nós possamos, de fato, Senhor, amar a Ti, aos Teus preceitos, aos Teus valores, e não ao mundo. Nós possamos amar a Ti. Nós possamos, Senhor, agradar somente a Ti. Pai, em nome de Jesus, santifica esse povo que aqui está presente, Senhor. A festa nos céus pela Tua vida, filho. Uma celebração nos céus. Por aquele nome que é escrito no livro da vida e por aquele nome que volta aos braços do Senhor. Você traz alegria ao coração do Pai. E quando você traz alegria ao coração do Pai, essa é a tua força. É daí que vem a tua força. Oh, Senhor, fica em pé, vamos adorar a Deus.